Orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos atraiu até esse lugar, para que nós pudéssemos renovar a nossa mente, a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa mesmo renovar a nossa vida nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Só um segundo. Esqueci de um detalhe. Você que está nos visitando, quem são mesmo que estão nos visitando? Aleluia. Você que está do lado, dê as boas-vindas. Nós vamos ter um presente para você ao término do nosso culto. Então, você vai subir aqui, tem uma escadinha, a primeira salinha ali, nós temos um café preparado para você e nós vamos te dar também um presente. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós não vamos mandar você vir aqui à frente, cantar alguma música, visitar, nada disso. Nem pedir para você ficar de pé. Mas nós temos um presente separado para você ali, um café te esperando ali. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, quantos aqui têm convicção que são herdeiros de Deus? Dá um glória a Deus aí. Você tem convicção que tem uma herança para você? Aleluia. Mas sabe, é interessante, muitas pessoas elas têm convicção, mas às vezes na prática elas falam só por falar, porque quando elas olham ao redor da vida dela, muitos já perderam a fé para tomar posse de algumas heranças, de algumas promessas que já foram liberadas para você, você nem ora mais, parece que ficou tão distante, que foi só uma palavra que você recebeu, mas ela está guardada na gaveta. E aí, se Deus quiser, às vezes até por você não querer se frustrar, entre aspas, com Deus, você fala, deixa ela parada lá e tudo mais. Mas sabe, muitas vezes nós somos enganados, pelo diabo, para que nós não tomemos posse de toda herança de Deus tem para nós. Por isso que é tão importante que eu e você renovemos a nossa mente de dia e de noite, de tempos em tempos, estudando, andando junto, compartilhando, sabe, acho que todo mundo aqui em algum momento, eu tenho promessas na minha vida que ainda não se cumpriram, mas isso não quer dizer que não vá se cumprir, não quer dizer, e às vezes o diabo ele sempre tenta falar que não vai dar certo. Talvez você começou orando muito animado com essa palavra que você recebeu, mas no decorrer dos dias, diante das tribulações, diante das dificuldades, a sua fé foi sendo minada e hoje foi só uma palavra, você nem crê mais nela. E se você não crê, você não se apropria de fato da promessa. Se você ficar olhando só as dificuldades, você não vai se apropriar de fato. Mas quando você tem convicção, não importa o que aconteça, não importa o que os outros dizem a respeito dessa palavra, não importa o que o governo diz, não importa a situação do país socioeconômico, não importa. O que importa é você estar com seu coração cheio de fé naquilo que Deus falou para você. Tudo que Deus fez foi através da palavra, tudo. E tudo começa com uma palavra, por isso que é importante todo homem de Deus, toda mulher de Deus, agarrar nessa palavra e ficar ancorado nela, amém? Aleluia. Então veja, tudo que Deus faz através da palavra. Deixa eu dar um exemplo aqui, Deus, Ele dá uma palavra para Abraão, ainda quando era impossível ele ter um filho, e ele diz o quê? Você vai ser, ele muda o nome, era Abraão, ele muda o nome de Abraão e fala, doravante será pai de multidão, mas ele olhava o seu cenário e era impossível, naturalmente, ele ser pai de uma multidão, mas tudo começou através de uma palavra. Tudo através de uma palavra. Por isso que é tão importante, você ter uma palavra. E ele fala, olha, ele dá uma palavra, você vai ser pai de multidões, vou te mandar para uma terra que mana leite e mel, Canaã, É lógico que já falei várias vezes, isso é uma simbologia de vida, uma
Canaã, terra que emana leite e mel, ou seja, não precisa morrer nada para que o leite seja produzido, nem o mel, ou seja, uma terra de vida, uma terra de vida. Deus é vida, Ele fala, eu vou te colocar numa terra de vida, onde você vai ser bem sucedido, né? Mas o que acontece? Se você estudar toda a palavra de Deus, né, você vai ver que, de fato, né, muitas coisas aconteceram nesse processo, né, tanto que nós conhecemos, né, um dos nomes de Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? E é interessante que Jacó ele teve um filho, ou melhor, teve muitos filhos, mas tinha um filho que foi aquele filho que Deus escolheu, que Deus usou, né, para marcar a minha e a sua vida, que foi José. E aí quando nós olhamos para a vida de José, veja que Deus também deu uma palavra para ele através de um sonho. E aparentemente era muito difícil se cumprir aos olhos naturais. Ele não era o mais velho. Não era ele que ia herdar ali como se fala, a sucessão. Então veja, mas tudo começa através de uma palavra. E aí você vê que muitas vezes quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós achamos que assim, vai ser o conto de fadas. Tem pessoas que recebem uma palavra e falam, agora que Deus falou, vai ser um conto de fadas. Não é assim que funciona. Deus, Ele sempre vai te treinar e te preparar no meio do processo, até que você tenha maturidade suficiente. Eu posso dar aqui inúmeros exemplos. Semana passada nós estávamos falando de Davi. Ele foi ungido e assumiu o trono no outro dia. Ele passou por um processo, até ele governar e reinar sobre todo Israel. Os irmãos lembram? Primeiro ele governou sobre uma parte, depois de alguns anos que ele governou durante todo o reinado. Então veja, no meio do processo vai ter muitas tribulações. Qual que é a boa notícia? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso que quando você medita de dia e de noite, você já tem revelações dessa verdade. Quando vem, você falou, eu só estou no treinamento. Se a guerra está grande, é porque o milagre vai ser ainda maior. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Isso é um fato. Então, por isso que é importante você estar arraigado nessa palavra de Deus, porque o dia que vier alguma tribulação, se aparecer um urso, um leão, o Golias, não importa, nós vamos liquidar, porque faz parte do processo e da promessa de Deus para as nossas vidas, amém? E na vida de José também não foi diferente, porque você vê que, eu não tenho tempo de contar aqui toda a história, mas eu vou tentar resumir aqui. Então você vê que ele era um garoto especial, o pai já via ele, né? A Bíblia diz que ele fez uma túnica, cor é muito comum hoje, mas naquela época não, mas ele tinha uma túnica diferenciada, de uma cor diferenciada, quem usava colorido naquela época era só os reis. Então veja, porque era muito caro e tudo mais, não tinha a lojinha da Shein nessa época, então a coisa era mais complicada. E aí olha só que interessante, aí vocês conhecem a história, né? Os irmãos ficam com inveja dele, né? E aí eles falam, vamos matar nosso irmão, joga ele numa cisterna, e aí o outro irmão falou, não, peraí, vamos vender ele como escravo, e aí a gente fala que ele morreu, que o animal matou, a gente leva a túnica para o pai, suja de sangue, e aí eles vendem como escravo, levam a túnica para o pai, né? Os irmãos vê o pai chorando durante 30 dias e não falam nada, é um negócio interessante, mas depois você vê, ele não, em nenhum momento você vê que ele ficava abatido. Por quê? Ele foi vendido como escravo, foi para lá na casa de Potifar, mas aonde ele colocava a planta dos seus pés, o lugar prosperava. A casa de Potifar prosperou. E depois, a esposa de Potifar levanta uma calúnia contra ele, ele vai preso, e quando ele chega na prisão, a prisão prospera também.
Então ele chegou na casa de Potifar, dentro da esfera ele governava. Chegou na prisão, chegou na esfera ele governava. Então veja, um homem de Deus, quando tem uma palavra e está agarrado nessa palavra, quando ele vê uma circunstância, ele não desacelera, ele continua mantendo o mesmo ritmo. E de alguma maneira Deus vai mudando as circunstâncias, até que a promessa de Deus se cumpra. Então passaram-se alguns anos, até ele revelar aqueles sonhos, e aí ele se torna o governador do Egito, e aí depois ele traz seus familiares para o Egito, revela que está vivo para o pai e tudo mais, e é tudo maravilhoso. Mas veja, a palavra de Deus era para que o povo dele vivesse no Egito, sim ou não? Não era. Não era. Então José prosperou juntamente com sua família no Egito, mas não era o lugar do propósito. Não era o lugar que Deus tinha para eles. Tem muita gente que prospera, mas fora do propósito de Deus. E depois você vai ver o resultado de tudo isso, é o que? É escravidão. Então depois você vê que o povo se tornou escravo no Egito. Se tornou escravo no Egito. O povo não era para viver no Egito. Eles eram para viver em Canaã. Mas foram pegando caminhos diferentes até se tornarem escravos. Essa é a história de muito cristão. Deus deu uma palavra, um lugar para você conquistar, um lugar para você cumprir o propósito de Deus, seja através daquilo que Deus confiou nas suas mãos, o seu ministério, a sua célula, a sua igreja, a sua empresa, o seu trabalho, a sua casa, mas muitas vezes você pega tudo isso que Deus te deu, Ele te deu uma palavra e você faz o que dá na sua cabeça. Você esquece daquilo que é o propósito original de Deus. Estou prosperando, mas não adianta prosperar fora. Amém? Então veja. Ah, pastor, essa é a história da minha vida, mas Deus é um Deus de aliança, amém? Sabe que quando Deus chama Abraão, Ele fez uma aliança com Abraão. Irmãos, aliança é algo tão importante para Deus. Muitas vezes o homem não valoriza mais, mas Deus valoriza a aliança. Deus é alguém que valoriza a aliança independente da resposta do homem. E às vezes alguns falam, mas para mim não tem jeito, porque eu fui infiel com Deus, eu pisei na bola com Deus, Deus não olha mais para mim, sabe? A fidelidade de Deus não depende da sua, você ser bom ou não. Obrigado pelo amém, Marcelo, ainda aqui embaixo. Quantos estão compreendendo? É importante você saber disso. A fidelidade de Deus, muitas vezes vou ser fiel se o fulano for, vou ser fiel até o dia que ele for fiel. Se ele não for, para mim acabou. Não, com Deus não é assim. Não é assim. Nós somos aqueles que pisamos na bola uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e Deus sempre vai atrás de nós. Sempre. Sempre. Uma vez eu lembrei, vou abrir um parênteses aqui, amém? Eu estava conversando com o irmão, lá na oficina do Dudu, inclusive. E aí a conversa vai o dia inteiro, a gente conversando lá, e aí era um cara que tinha sido convertido, ele começou a falar de Oséias. Não, porque a mulher traiu e ele foi lá atrás, 1, 2, 3 vezes, que comigo não, e não sei o que, ele era tonto. Eu falei assim, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos aquela prostituta, nós somos os infiéis. E Deus é um tipo de Oséias, que nós pisamos na bola e Oséias vai atrás. Nós pisamos na bola e Oséias vai atrás. E Deus vem atrás. Quantos concordam? Então veja, a fidelidade de Deus não depende da sua. Deus, Ele fez uma aliança, se você vai cumprir, Deus não está preocupado, uma coisa é fato, Deus cumpre a parte dEle. E essa é a boa notícia para mim e para você. Essa é a boa notícia para mim e para você. Por conta, Deus valoriza a aliança. Quando nós pisamos na bola, Ele vem atrás. Chega um momento e você fala, puxa vida, que amor é esse? E aí quando você menos
percebe, você vai se tornando tão fiel quanto. Amém, queridos? Fecha parênteses. Então veja, projeta para mim. Então o povo estava lá, era para viver em Canaã, mas agora se tornou escravo em Canaã, no Egito. Qual que é o problema de viver como escravo? É a mentalidade. O escravo, ele tem uma mentalidade de escravo. E aí ele vive como escravo. O escravo não tem alternativa. O escravo, aquilo que lhe é ordenado é feito. Muitas pessoas, elas vivem como escravo. Estão escravizadas por vício. Não são libertas ainda. Não conseguem ficar, não para uma bebida, não para uma droga, não para prostituição, não para um videozinho da internet. Tem pessoas nos dias de hoje que estão escravos do celular. Não conseguem dormir se não for vendo celular. Tem casamentos acabando porque tem cônjuge trocando a esposa, o marido por celular. O que é isso? Uma mentalidade de escravidão. Eu fico vendo os jovens, né, os que não casaram, doido para casar, que vou, sabe, se você for escravo do celular, não vai mudar muita coisa. Vai dar só mais trabalho. Amém? Então veja, o povo estava lá com aquela mentalidade de escravo. Projeta para mim Êxodo, capítulo 2, verso 23 e 24. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Veja, volta ali um pouco. Eles falam ali que sob a servidão, eles eram escravos, né? Eles clamaram. Sabe, tem pessoas que falam, eu sou escravo, minha vida é assim mesmo. Não é, clame ao Senhor. Se você tem alguma área da sua vida que você está vivendo parado, escravizado, ela não muda, clame ao Senhor. Ele ouve a oração quando você clama, amém? Verso 24. Ouvindo Deus o seu quê? Gemido. Não foi oração. Irmãos, tem um momento que nós estamos tão desesperados que não é nem uma oração, é um gemido. Alguém já chegou a ter um gemido diante de Deus? Eu lembro uma vez que eu estava numa situação tão ruim que nós estávamos lá no comecinho da igreja, eu fui para a igreja, eu não conseguia orar. Era um choro urrando, era um gemido. Isso não acontece todo dia, mas é um momento, em momentos de muita pressão. Em algum momento, todo homem de Deus, toda mulher de Deus passa. Mas quando você chega nesse momento, às vezes nem palavra sai, mas sai um gemido. E aí diz, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Sabe, tem coisas que talvez você ache que não tem mais como, não tem como fazer, mas deixa eu dizer, por conta da aliança, Deus vai cumprir na sua vida. Basta você parar, clamar ao Senhor, Ele vai se lembrar da aliança, e você faz parte da aliança, da genealogia de Abraão, Isaac e Jacó. Quantos dão glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então veja, tem coisas que a palavra de Deus ela é muito importante na minha e na sua vida. O que faz que nós permaneçamos diante dos desafios é a palavra. Se você não olhar para a palavra que Deus tem para você, você vai fazer escolhas equivocadas, escolhas erradas, escolhas que vão determinar o curso da sua vida. Então hoje você é a somatória de todas as escolhas que você fez, da sua vontade, daquilo que tinha a ver com o propósito de Deus e daquilo que você achava que ia ser melhor. Mas é tão importante você parar, respirar e olhar ao Senhor, amém? Porque a palavra é que vai sustentar as promessas na minha e na sua vida. Projeta para mim Números 1 e 2. Desculpa, Números capítulo 13, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés:
envia homens que espiem a terra. Então veja, vou contar o contexto aqui. Eles viviam como escravo, senão fazer o link aqui, no Egito. Aí Deus levanta Moisés, que significa libertador. E aí Deus faz aquelas coisas extraordinárias, né? Envia as pragas, depois abre o Mar Vermelho, o povo sai do Egito e entra no deserto. Quando eles entram no deserto, eles tinham que ir até Canaã, entrar na terra prometida. Diz que eles chegaram às portas. Quando eles chegaram às portas, Moisés ele falou assim, olha, eram 12 tribos, e eles pegaram lá o líder de cada tribo e enviaram para espiar a terra. É esse o contexto, eles espiam, amém? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha só, ele está falando, eu vou dar a terra. Vai lá olhar, que eu vou dar, é de vocês. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então veja, aqui ele fala assim, olha, envia, fala assim, envia. Então veja, primeiro ponto, eles foram enviados, mas não guardaram a palavra que havia recebido. Esse é o primeiro ponto. Deus falou justamente aqui, ó, envia. E depois ele fala assim, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então veja, às vezes Deus te deu uma palavra, você foi enviado, não foi uma coisa que você bateu a cabeça e falou, não, eu vou dar uma olhadinha lá em Canaã para ver como que é. Não, você tinha uma palavra, de fato, mas você não guardou ela, você não sustentou ela até tomar a posse. Você não sustentou. No meio do processo, você abriu mão. Você abriu mão. Então, aqui ele falou, eu vou te dar, é tua. Mas eles não guardaram, porque a hora que eles voltaram, e a hora que eles chegaram lá e viram as cidades fortificadas, os gigantes, eles falaram, não, pera lá, tem alguma coisa errada. Não pode ser essa terra. Como que nós vamos tomar posse dela, se as cidades são fortificadas, se tem os filhos de Anak, né, os gigantes estão lá? E aí é interessante que no texto ele fala assim, e aos nossos olhos nós somos como gafanhoto. O que é isso? Mentalidade de escravo. Eles olhavam e achavam impossível, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Basta você guardar a palavra, basta você crer até o final. Até o final. Sabe, muitos no meio do processo, eles desistem. Os que desistem nunca conquistam. Isso é um fato. Mas aqueles que permanecem, esses conquistam as promessas de Deus, amém? Então veja, a fé, ela é uma escolha. Pastor, por que uma escolha? Porque no dia que eu estou mal, eu não fico lembrando que eu tenho aliança com Deus todo dia. Eu não fico lembrando que eu tenho aliança com a minha esposa todo dia. Eu não fico lembrando. Mas o dia que está uma crise, aí eu lembro. Eu tenho uma aliança. Eu vou até o final. Eu vou até o final. Então, aqueles que são casados talvez vão entender. Você não fica falando, acorda e fala, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com a minha... Você não fica assim, você simplesmente faz aliança. E a aliança, ela não é para o dia mal de fato. Então é no dia mal que eu lembro que eu tenho uma aliança, e se eu tenho uma aliança, eu vou meditar na palavra, e se Deus falou, Deus vai cumprir, ponto. Eu vou insistir, ainda que o cenário seja terrível, não quero saber, se Deus falou, é a palavra de Deus, a vitória vai chegar. Quantos estão compreendendo? Então veja, agora, qual que é o problema, quando eles voltam? Veja que no texto, nós vemos que eles mandaram quantas pessoas? Uma de cada
tribo, ou seja, ele enviou os líderes de cada tribo. Mas quando eles voltam, aí nós temos um problema. Vai lá para o verso 25 e 26. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. Veja, eles chegaram falando, alguns empolgados, outros desanimados. Mas veja, eles tinham que relatar a quem? A liderança. E aí eles começaram a falar para todo mundo. E aí o povo, que ainda tinha mentalidade de escravo, falou o quê? Não tem como. Não tem como. Então tem coisas que o líder, juntamente com a sua equipe, define. Quantos estão compreendendo? O problema aqui é que era para ficar só com os líderes, aí abriu para todo mundo. Aí os demais que não tinham que definir, definiram. Não dá certo. Inclusive, em algumas casas acontece isso até os dias de hoje. Tem muito homem que Deus deu coisas para você resolver, mas você abre com todo mundo. Abre, tem coisas, nada contra. Tem coisas que você tem que compartilhar com o seu cônjuge. Afinal de contas, vocês são uma só carne. Mas tem coisas que não se compartilha. Tem coisas que eu converso com alguns homens, falo, pastor, eu queria guardar isso. Está guardado, eu não vou compartilhar nem com a minha esposa. Quantos estão compreendendo? Porque se algum dia esse homem vier e falar, pastor, tem uma conversa aí na igreja aí, eu falei, pois é, então você falou para outra pessoa. Quantos estão compreendendo? Então tem coisas que não se compartilha. Mas decisões que têm a ver com a sua casa, você pode compartilhar com o seu cônjuge. Qual que é o problema? É quando você abre para os filhos, abre para os parentes, para a sogra. Nada contra, minha mãe também é sogra, amém? Mas aí começa a entrar em decisões que não são eles que definem. Tem muita casa sendo liderada pelos filhos. Tem muitas casas assim. E o pior, muitas vezes as mulheres endossam. Aí o marido olha 2 contra 1, esqueceu que ele é mais forte. E que a palavra foi definida que o homem que dá o governo. Ah, mas minha mulher é muito forte. Não, não é ela que é forte, não, eu sei que é fraco. Então veja, não dá certo. Ah, mas sua mulher é muito forte. Vai ler a palavra com ela. Ela só é dessa forma porque ela não conhece. Quantos estão compreendendo? Pareceu culto de homens agora, né? Aliás, nós vamos ter um só para homens também, viu? Por isso que eu não passei a agenda aqui. Então veja. Então tem coisas, irmãos, que dá ruim. Imagina só, né? Se eles definissem lá, tivessem em pauta a discussão, talvez o curso seria outro. Segundo aspecto, eles desprezaram o que o céu já havia confirmado. Sabe, tem coisas que o céu já determinou, já é seu, mas muitas pessoas, elas abrem mão da promessa. Muitas pessoas, elas negociam aquilo que o céu já decretou, aquilo que já foi chancelado, aquilo que já foi selado pelo céu. Muitas pessoas abrem mão do propósito de Deus, abrem mão daquilo que Deus deu na mão. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esaú abriu mão da primogenitura por um prato de lentilha.
Algo que era para ser eterno, ele trocou por algo momentâneo. Não teve discernimento do valor da eternidade, do valor da promessa de Deus. Ele preferiu algo momentâneo. Tem muita gente fazendo negócio com as coisas eternas por prazeres momentâneos. O momentâneo é rápido, ele passa, mas as coisas eternas vão durar para sempre. Jesus também, pastor, mas minha tentação é muito forte. Jesus também foi tentado. A palavra de Deus diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. E foi impelido ao deserto. Quando ele chega no deserto, o diabo ele sempre vai oferecer para você algo momentâneo em troca de algo eterno. Algo prazeroso, momentâneo ali, por algo eterno. E aí ele fala o que para Jesus? Olha, se realmente és filho de Deus, ordene essas pedras que virem pães. Veja, algo momentâneo. Tinha poder para isso, sim ou não? Tinha. Mas ia ser algo momentâneo. Aquele pão ia passar, mas a palavra de Deus é eterna. Então veja, o diabo ele sempre vai oferecer algo momentâneo por algo eterno. Amém? Então veja, eles abriram mão, né? Algo que já tinha sido decretado. O que é isso? Isso é mente de escravo. Isso é mente de escravo. Então tem pessoas, vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu sei que aqui ninguém joga na Mega Sena. Mas só o que só na da virada? Pois é, demora um pouco mais, né, para gastar. Mas veja, se você observar, a proporção é imensa, ou melhor, a maioria esmagadora daqueles que ganharam grandes prêmios em loteria federal, em pouco tempo tornaram-se pobres novamente. É interessante isso. Por que isso acontece? Por conta da mentalidade. Eles não sabem administrar aquilo que é. E se você não sabe administrar, você não tem condições de receber, porque vai se perder. Isso é uma mentalidade de escravo. Tem pessoas que falam, mas eu queria tanto. Pois é, mas você precisa amadurecer alguns pontos para que você possa se apropriar de fato. Inclusive das promessas de Deus. Tem pessoas que estão se revirando. Pois é, mas se Deus te dá toda a promessa que Ele tem hoje, você sai correndo. Se no primeiro dia que eu entrasse na igreja, Deus falasse que eu ia ser um pastor, estar à frente de uma igreja, ser enviado para uma cidade, você acha que eu ia estar na igreja ainda? Evidente que não. Não tinha maturidade para ver toda a promessa ainda. Às vezes essa palavra que Deus te deu é só a pontinha do iceberg. A palavra de Deus é muito maior daquilo que você consegue enxergar. Mas à medida que você vai ter maturidade, Ele vai alargando a sua visão. Mas se você não tem, você vai se machucar. Então veja, uma faca bem afiada, aquelas de churrasqueiro. Quantos churrasqueiros nós temos aqui? Tem uma coisa errada, eu nunca fui no churrasco de alguns aqui. Ou é fake news ou você não quer me chamar. Ou tem algumas coisas nesse churrasco que o pastor não pode estar. Então veja. Mas uma faca bem afiada na mão de um churrasqueiro experiente é maravilhoso. Mas na mão de uma criança é um perigo. E às vezes Deus falou para você, filho, você vai conquistar uma grande faca. Estou fazendo uma analogia aqui. Mas o que acontece? Você precisa amadurecer um pouco mais para poder manusear.
Senão aquilo que é uma bênção, talvez na sua mão seja uma perdição. Tem muito cônjuge que não trai, porque não tem condição de trair. É verdade. Já reparou que até para atrair o cara tem que ter um pouquinho de dinheiro? É verdade. Não. Ué. É difícil demais você trair no ponto de ônibus. Principalmente em São Caetano, que é gratuito. Todo mundo está andando de ônibus gratuito agora. Então, precisa ter um pouquinho de condição. Nem sei porque eu falei isso, mas vamos lá. Deixa eu acelerar aqui. Então veja, o que acontece? Mentalidade de escravo. Então muitas pessoas ganham na Mega Sena, perdem tudo por conta de uma mentalidade. E às vezes você está clamando, você só está olhando o grande prêmio, mas está esquecendo de fazer a lição diária para você crescer. Tem coisas que não cabe mais você fazer. Não cabe mais. Não combina mais com você. E Deus está só esperando você crescer para você se apropriar. Tem coisas que é esquisito demais. Vamos ser sinceros. Né? Então tem uma hora que você precisa crescer. Projeta para mim Gálatas 4, a partir do verso 1. Nós vamos ler uma porção, até o 7. Olha o que diz. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Mais um. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então veja, essa questão de herdeiro, ele está falando a respeito do quê? De uma maturidade. Ele faz uma analogia aqui com os que são menores. Qual que é o problema? É quando você é filho de Deus, mas ainda tem a mentalidade do mundo. Ainda tem a mentalidade de escravo. Então é seu, mas você não se apropria ainda porque você não tem maturidade. Você pode se machucar. Então veja. Mas alguns ficam muito agitados. Ficam muito agitados quando recebem uma palavra de Deus, e porque não vem, eles falam, não é, esse negócio tem alguma coisa errada. Não recebeu ainda, essa palavra não é verdadeira. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu chegue aqui para o Mateus e falo, Mateus, você já maior de idade, fez 18, 19? 19, fez 19 anos, já está em corte aí, eu vou te dar meu carro. O que ele vai falar? Não é berlingo não, né, pastor? É spin, né? Brincadeira. Mas eu falo, vou dar meu carro para você, vou dar minha spin para você. Ai, aleluia. Aí ele chega em casa, conta para o pai dele. Fala, pai, você não sabe. Pastor me deu o carro dele. Só que eu falo para ele o seguinte, Mateus. Ele está com um barulhinho ali na mocinética,
Precisa trocar o coxinho, fazer uma revisão. Eu vou levar lá no Chicão para fazer uma revisão para te entregar o carro redondo, certinho. Então vai demorar uns dias aí. Aí eu ligo para o Chicão, oficina lotada, pastor, leva a semana que vem. Aí a semana que vem eu vou levar, e o pastor não tem agenda para levar, aquela coisa. E aí o pai dele fala, cadê o carro? Cadê o carro? A irmã já empolgada, falou, nossa, o pastor vai dar um carro para a gente, porque está em corte já é para a gente, né? E aí o que acontece? Passa uma semana, passa 2 semanas, aí o carro está redondo. Aí eu falo, ó, tá aqui, Mateus, esse carro é seu. Eu te pergunto, quando é que ele ganhou o carro? Quando é que ele ganhou o carro? Quando? Alguns falam, não, o dia que tomou posse. Não. É o dia na promessa. Eu falei, eu vou te dar. Se eu falei, é certo. Como estão compreendendo? Então, às vezes, tem muitas pessoas que estão nesse processo. Deus falou, é certo que você vai receber, mas você não crê mais. Você fala, passou muito tempo, não vai chegar. Não tem mais como. E aí você abre mão. Esse que é o problema. Se no meio do processo ele chega para mim e fala, pastor, faz tanto tempo que você falou que ia me dar o carro, porque você sabe que jovem é ansioso, irmãos. Quantos jovens nós temos ansiosos aqui? Não, eu quero saber dos jovens de 40, 50, 60. Que tem os de 60, 70, 80, tudo ansioso aí. E aí ele pega e fala assim, não está chegando mais, quer saber? Nem tenho mais expectativa em receber. Aí chega mais e fala, Deus, demorou muito. Não, tudo bem, eu vou comprar o meu mesmo aqui, vou fazer um financiamento de 80 parcelas. Fala, agora não precisa mais, Deus me deu, era a promessa. Pega uma caminhonete para carregar o carneiro na caçamba, pelo amor de Deus. Se Deus falou, não tente você ajudar. Nós vimos Abraão fazendo isso com Agar na escrava lá e não deu certo, até hoje tem guerra. Então, não tente dar uma forcinha naquilo que Deus falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Tá certo o relógio? Eu vou cumprir com o horário então. Então veja. Quando você está em dúvida, deixa eu te falar, Deus sempre tem um sim. E no meio do processo, o diabo ele sempre vai tentar colocar uma dúvida, uma incerteza. Mas nesse caso aqui, Deus falou para eles, olha, vocês vão entrar nessa terra, eu vou dar essa terra para vocês. Qual que foi o problema? Eles disseram não ao que Deus tinha dito sim. Esse é o problema de muito crente. Deus falou que vai dar, mas você olhou as dificuldades e falou, vai dar muito trabalho, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa para lá, abre mão. Olha a tempestade, as dificuldades, vou abrir mão. Não quero. Se você abrir mão não quer, não tem o que ser feito. Fala, dá aí os seus dados que eu vou transferir o carro. Fala, não quero. Mas não falei que tinha dado? Não, mas nós não queremos possuir o que você falou que ia dar. Alguns estão falando, meu Deus, mas foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Agora, a palavra de Deus, Deus sempre tem um sim para os filhos. Projeta para mim 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Travou? Deixa eu abrir aqui. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 20. Deus sempre tem um sim. Diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é que é tantas tem nele sim.
Não, peraí. Deixa eu voltar aqui que eu pulei aqui a linha. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele sim, porquanto também nele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então veja, se Deus falou, se Deus prometeu, tem um sim de Deus. Não adianta você querer abrir mão. Ah, mas eu quero. Tudo bem, vai morrer no deserto. É o que aconteceu. Dos 12, 10 falaram não para Deus naquilo que Deus tinha um sim. Mas Josué e Caleb, eles permaneceram no sim. Por isso que a tribo de Josué e a tribo de Caleb entraram e possuíram a terra. Que coisa tremenda. Que coisa poderosa. Amém? E a quarta, a confiança, né, que possui a terra. Projeta para mim Números. Números 13, 27. Não, deixa eu inverter, deixa eu ler um texto antes aqui, o depois. Sabe que quando você entende que Deus sempre tem um sim, você nunca vai desprezar a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes no meio do processo você acaba abrindo mão pelo tempo, pela pressão chamada tempo, pelas circunstâncias, da falta de recursos, da falta de visão, por conta da mentalidade de muitos abrem mão, desprezam a palavra de Deus. Mas os filhos que sabem que Deus sempre tem um sim, e se é palavra de Deus vai se cumprir, eles sempre permanecem no sim, não desprezam a palavra de Deus. E esse povo desprezou. Números 14, verso 22 ao 24. Nenhum dos homens que tenha visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já que 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo, Caleb, visto que nele houve outro espírito, fala assim, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Sabe, aqui é a diferença de dois tipos de pessoas. Aqueles que têm mentalidade de escravo, eles desprezam a palavra e as promessas de Deus. Mas aqui o próprio Deus está falando que Caleb, Josué e Caleb, neles havia um outro espírito de perseverança, de crer no sim de Deus, de crer nas promessas de Deus, e não abrir mão. Não abrir mão, porque ninguém abre mão no dia que está indo tudo bem. Quando tudo está indo bem, as pessoas me procuram, pastor, posso dar um testemunho? Comprei um carro, comprei uma casa, apareceu um varão, apareceu uma varoa, a coisa está indo bem, a empresa prosperou, e não sei o quê, e eles vão ter, tudo está indo bem. Mas e quando tudo vai mal? E quando as caixas de som queimam? Você falou que você dá um glória a Deus? É a luta. Deixa eu contar um segredo. Esses dias o Tiago falou, uma caixa parece que foi para o espaço. O que eu fiz? Comecei a espiar a terra. Os tesoureiros não sabem, mas eu já sei até o preço. Eles não sabem. Mas eu já... Aí quando queimou, a pressão, tem dinheiro? Eu só sei que nós vamos comprar o melhor. Então veja, a grande questão é, irmãos, no momento de tribulação, você faz o quê? Você vai espiar a terra, começa a declarar. Eu acho que eu estava inseguro, Deus falou, filho, compra logo. Vou ter que queimar as caixas. Porque às vezes nós ficamos inseguros, sim ou não? Nós ficamos. E eu falo, mas espera aí, eu compro as caixas ou faço o aquário da bateria? São coisas. E Deus está falando, vamos fazer os dois. Eu falei, eu não sei como vai ser. E as cadeiras, esse vai ser o ano do sobrenatural. Amém? Mas veja, o
Que é isso? Você precisa crer, se Deus falou, vai acontecer, filho. Não abra mão, renove a sua mente. Deus tem um sim para as promessas que Ele te deu. Ele tem um sim. Ah, mas as lutas que se lutem. Você vai conquistar cada uma delas. Amém? Então veja, volta para Números 13, vamos ler do 27 e o 30, e eu já vou encerrar, chama a equipe de louvor aqui. Ah, já projetou, né? Brisei. Olha só. Então veja, eu falei lá, aqueles que negaram, para voltar aqueles que disseram sim. Aqueles que se posicionaram, que foi Josué e Calebe, aqueles que havia outro espírito, todos aqueles que têm um outro espírito, eles têm um outro posicionamento diante das adversidades. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o cenário, esse outro espírito faz com que eles prevaleçam diante das circunstâncias, amém? Diz assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto. Deus estava mentindo? Tinha leite e mel, sim ou não? Era certo, Deus falou. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Verso 28. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deixa eu te dizer algo. Esse é meu lado assembleano. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus tem o sim, e você decide crer no sim de Deus, um certamente entra em você. E se um certamente entra em você, certamente você vai prevalecer. Ali fala os filhos de Anak. Os filhos de Anak, a palavra de Deus diz que eram gigantes. Não importa qual seja o tamanho das suas adversidades, não importa qual seja o tamanho da sua tribulação, a sua falta de dinheiro, não importa, se Deus falou, Ele vai cumprir, basta você crer. Deus fez uma aliança com Abraão, porque ele creu, e a palavra de Deus, porque ele creu, foi imputado para a justiça. Deus é o justo juiz, é o reto juiz, e se Ele te deu uma promessa, vai cumprir. Vai se cumprir. Quando diz aqui, porque certamente, fala assim, certamente. Sabe, eu não sei quantos certamente você tem para acontecer na sua vida, mas se você crer com esse outro espírito, se você decidir crer, abrir mão da mentalidade escrava e falar, eu creio, eu sou o filho amado, tenho uma herança para mim, e certamente eu vou prevalecer sobre a minha casa, certamente eu e a minha casa serviremos ao Senhor, certamente eu vou prosperar, certamente a minha empresa vai sair dessa situação do vermelho e vai prosperar, certamente os meus filhos são flechas nas minhas mãos e eles vão voltar para o Senhor, certamente eu e a minha casa serviremos ao Senhor, certamente eu vou ter saúde, certamente eu serei curado, certamente aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor, o meu Deus, vai me dar por herança, certamente aonde eu colocar as minhas mãos eu vou prosperar, certamente a minha cela vai multiplicar, certamente o nosso culto vai multiplicar, certamente teremos caixas novas, certamente o Senhor vai nos abençoar, porque nós somos
os filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quantos certamente você tem? Fique de pé onde você está. Aleluia, aleluia. Sabe, eu tenho muitos certamente no meu coração, que são palavras de Deus que ainda não se cumpriu, mas certamente o Senhor as cumprirá, porque nós somos herdeiros das promessas do Senhor. Sabe, tem inúmeras promessas dentro da palavra de Deus, e talvez você está desanimado, angustiado, mas certamente vai se cumprir, basta você crer. Sabe, se você crer, eu quero orar por você nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar e fazer uma declaração profética. Certamente o Senhor vai nos ouvir nessa noite. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando vocês vêm aqui à frente, vamos adorar o Senhor. Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é teu Deus. És Deus de perto, de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus declare de promessas, Deus que não é homem pra se Ele falou, vai cumprir. Tudo pode passar, oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque certamente prevaleceremos. Amém? Vamos fazer uma oração como igreja. Falar assim: Senhor meu Deus, certamente essa terra é nossa. Certamente eu sou curado no meu físico, nas minhas emoções. Diga assim: certamente a vitória é minha, porque o Senhor já decretou a nossa vitória. Fala assim: certamente eu sou o filho amado, certamente eu serei restituído, certamente eu serei cercado de fidelidade, certamente eu serei cercado de bondade, certamente eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: certamente a minha célula vai se multiplicar. Diga assim: certamente o Senhor vai me abençoar e eu vou prosperar em cada quadrante da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta aleluia por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Sua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Sabe, queridos, faça dessa semana uma semana de certamente. Eu não sei quais são os certamente, mas talvez nesses últimos tempos você tenha contado as dívidas, os boletos. Pare de contar as dívidas, os boletos, e comece a declarar a palavra. Certamente o Senhor vai me dar sabedoria. Pastor, por que não dinheiro? Peça sabedoria. A consequência é ele te dar dinheiro. Se ele te der dinheiro agora, talvez você perca novamente. Fala, Senhor, me dê sabedoria para lidar com as situações. E se eu quiser emendar os recursos, né? Emende. Sabe, nós vamos ter um jejum de 21 dias. Vamos começar no próximo dia 15. E um dos assuntos, ou o assunto a ser abordado, vai ser restituição financeira. E nós vamos avançar. O Cleber se dispôs a dar um curso durante 2 sábados. Nós vamos fazer. Não sei como administrar. Venha fazer o curso. O Senhor vai te abençoar. Amém? Aleluia. Pai, nós te damos graça, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, porque essa semana é uma semana de certeza que o Senhor é conosco. Nos dê sabedoria, graça e favor para lidar com as mais adversas circunstâncias e situações, Senhor. Mas nós queremos declarar como igreja que nós vamos prevalecer em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Fala para o irmão do seu lado: certamente você vai prevalecer. Fale para pelo menos 5 pessoas: certamente você vai prevalecer. Amém? Quem puder acender as luzes.